Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 29 de maio. A partir de agora, uma grade um pouco mais reduzida, competições europeias, a maioria delas finalizadas. Então, vamos seguir com o que temos por aqui. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Rapidamente, antes de começar o nosso planejamento de trabalho, eu estou gravando esse vídeo na tarde de sábado, então já houve o encerramento da primeira divisão da Alemanha com o título do Bayern de Munique, o 11º título seguido, depois de vencer o Colônia por 2-1 fora de casa. O Dortmund fez um papelão dentro de casa contra o Mainz, faltou futebol, mas sobrou ansiedade, sobrou nervosismo. Em nenhum momento do primeiro tempo a gente conseguiu ver uma superioridade digna do Dortmund. O fato do Mainz estar recuado em campo não fazia do Dortmund a equipe superior em campo, não tinha imposição, não tinha marcação-pressão, nada, né? O Dortmund abriu o placar no escanteio, numa bobeada, numa antecipação de cabeçada e depois numa jogada individual pelo chão, no lado esquerdo, um cruzamento para dentro da área e um gol. Depois o Dortmund ainda conseguiu empatar nos últimos minutos, mas aí já não tinha mais tempo. Só dependia dele e o Dortmund decepcionou. Tentei não trazer, obviamente, emoção para dentro do trabalho aqui falando como trader, mas era difícil, né? Porque a gente queria ver uma mudança ali de comportamento do Dortmund e parecia que o Dortmund não escutava nem a sua torcida, nem o cenário que estava acontecendo em volta. O Dortmund demorou muito a ligar, né? Mas era um jogo difícil de trabalho porque o mercado confiava muito no Dortmund. O maior valor nesse jogo era estar contra o Dortmund pelo que ele apresentou nesse jogo. Mas aí, se você estivesse contra o Dortmund sem ter método, fica uma situação complicada, porque se você toma um gol, você se perde um pouco no emocional, pode se perder na gestão. Então eu resolvi ficar de fora. As oportunidades para esse jogo foram aparecer mais nos minutos finais, assim como a maioria dos jogos da Alemanha. Todas as cotações de gols extremamente esmagadas. A maioria dos jogos não deu tanta oportunidade por conta da cotação. E eu fui encontrar oportunidade de trabalho no final. O Leipzig vencendo o Schalke, onde o Schalke precisava vencer ou virar o jogo para conseguir escapar do rebaixamento, não conseguiu fazer, mas ao ir para cima deu muito espaço nos segundos finais da partida, deu para aproveitar. O próprio Dortmund empatando com o Mainz no final ali, um pouco mais encorpado, dava para aproveitar também tanto o cenário de lei Mainz ou um cenário de gols, porque o Mainz também tinha muito espaço para contra-atacar. Talvez o jogo do Bayern de Munique com o Colônia, alguns gols no final também, eu sinceramente ali eu não consegui ter tanta percepção, eram 9 jogos ao mesmo tempo, né? Eu estava com 7 jogos abertos. Consegui fazer alguma coisa também em Wolfsburg e Hertha Berlim. Consegui pegar o gol do Union Berlin também, que demorou a sair. O Union Berlin pressionou. Acho que para match odds, o melhor jogo da primeira divisão da Alemanha certamente foi Union Berlin no primeiro tempo, muito forte. Mas enfim, Bayern de Munique, mais uma vez campeão, por incompetência do Dortmund. Infelizmente o Dortmund, vários jogadores ali, principalmente o Marco Reus, acho que merecia muito esse título. Ele que não ganhou o título com o Borussia Dortmund. O Union Berlin, menção honrosa, presente na Liga dos Campeões pela primeira vez. O Freiburg ficou de fora depois de tomar uma virada para o Frankfurt. Rebaixamento, Hertha, mesmo vencendo o Wolfsburg, já estava rebaixado. Schalke perdeu para o Leipzig, poderia ter evitado a queda. Atual campeão da segunda divisão vai voltar para a segunda divisão. E os playoffs, né, a famosa relegation entre Stuttgart ou, né, aí a gente não sabe quem vai ser o candidato, pelo menos eu no sábado não estou sabendo ainda do candidato. Por enquanto, Arminia Bielefeld poderia ser outra equipe, então eu só vou saber quando eu estiver gravando o vídeo de terça-feira. Provavelmente eu já vou saber os resultados de domingo, tá? Então eu não sei quem vai cair de fato para a segunda divisão, se o Stuttgart vai conseguir se manter ou se teremos uma equipe nova. O Bochum permaneceu, o Augsburg conseguiu empatar mesmo perdendo fora de casa para o Borussia Mönchengladbach e o Hoffenheim, que tinha uma chance remotíssima por conta do saldo. Ficamos assim então, beleza? Vamos então ao nosso planejamento de trabalho dessa segunda. Vou tentar ser um pouco mais acelerado, afinal de contas a gente fez esse resumo aqui. Vocês sempre pedem, né, para fazer esse resumo. Agora com o fim da temporada europeia, acho que eu consigo colocar esse resumo no início do vídeo. Não sei se é bom fazer um vídeo separado só para quem é membro do canal, né, obviamente para quem me apoia, ou se eu faço aqui no início. Vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, por favor, que é sempre muito importante. Deixa eu fazer uma pausa no vídeo, porque por algum motivo eu me esqueci de comentar sobre Young Boys e Winter Tour. Então antes de começar meu dia de trabalho aqui no domingo de manhã, eu vim complementar para vocês. Não é
um jogo que causa uma expectativa muito grande, porque o Young Boys já foi campeão. O jogo vai acontecer às 11h30 da manhã. O Young Boys já foi campeão, mas com muitas rodadas de antecedência. Porém, é a despedida do time na frente da sua torcida. E a gente tem comentado isso esse final de semana, principalmente, sobre essa forma do time se despedir, principalmente jogando contra uma equipe mais acessível, né? O Intertour é o pior visitante da competição. Eu vou colocar um PDF de apoio para ficar mais fácil para vocês. Olha só. O Young Boys teve a melhor campanha dentro de casa, o Intertour teve a pior campanha, são 10 times na Suíça, fora de casa. O Young Boys venceu 76% dos jogos que fez dentro de casa e saiu na frente 82% das vezes, tá? Não falhou em marcar em nenhum jogo e passou de 50 gols marcados dentro de casa. Tem um primeiro tempo melhor do que o do visitante, né? O Intertour passa aqui de 50% de derrota no primeiro tempo e sofre praticamente o dobro de gols sofridos em relação aos gols marcados. E no segundo tempo, apesar de ter perdido um pouco menos, eu tenho um aumento de número de vitórias e de gols marcados do Young Boys. Então me parece o jogo interessante pra gente ficar de olho nessa segunda-feira, porque vai ser uma oportunidade de ver o Young Boys se despedindo dessa torcida depois de passar o carro na Suíça, né? Então, se houver ali uma intensidade, uma imposição muito grande, seja você um trader, pode aproveitar no live. E se você é punter, se você quiser esperar esse jogo começar para poder ter essa certeza, para ver se o Young Boys não vai colocar um time reserva, um time misto, eu acredito que é difícil, tá? Eu acho que provavelmente vão todos os titulares para poder fazer essa despedida da torcida. Coincidentemente, o Young Boys jogará esse jogo em casa, né, o último jogo. Tem equipes que jogam fora de casa. A gente fica, às vezes, meio que um pouco com o pé atrás. Mas jogando em casa, provavelmente fazendo uma festa danada para levantar esse título com a torcida, pode ser um jogo interessante, mesmo você que é punter, que vai fazer uma aposta, talvez numa casa de aposta, para ficar de olho nessa vitória nos 90 minutos no Young Boys. Pode ser um jogo festivo que também leve a gente a pensar em gols? Pode, mas aí eu acho que essa resposta você vai conseguir muito mais durante o jogo. No pré-live, eu venho com essa expectativa de vitória do Young Boys para concretizar, fechar esse ciclo dessa boa temporada onde o Young Boys ficou com uma distância muito considerável do segundo colocado. Ao meio-dia, 2 jogos na Noruega para ficar de olho nos favoritos. O primeiro jogo é o Bodø Glimt contra o Viking. Aqui é um pouco mais complicado porque o Viking também está com uma campanha muito boa. Só que o Bodø Glimt está invicto na competição, dentro de casa tem 3 vitórias em 4 jogos e o Viking não vai tão bem assim fora de casa. Então, por mais que sejam 2 equipes excelentes, no comparativo dentro e fora respectivamente, o Viking não está tão bem assim. Os últimos 5 jogos entre eles, o Bodø Glimt venceu 4 e empatou 1 e dentro de casa foram 3 vitórias nos últimos jogos, tá? Utilizando o PDF a gente consegue ver essa boa presença do Bodø Glimt nos primeiros jogos. Ainda não é a melhor campanha, vamos dizer assim, dentro de casa, porque está empatado com o próprio Viking no quesito casa, mas é um dos primeiros colocados. Já o Viking, 7º colocado fora de casa, na questão, obviamente, de campanha fora de casa, não conseguiu marcar primeiro fora de casa em nenhuma situação e sofreu gol em todos os jogos, tá? Eu tenho uma leve superioridade do Bodø Glimt, mas lembrando, ainda são poucas partidas, foram 4 partidas para o Bodø Glimt, 3 partidas para o Viking, ou seja, é muito difícil ainda consultar apenas os números, tá? Eu tenho o crescimento das 2 equipes no segundo tempo, mas muito cuidado, ainda é muito recente para a gente usar só números. Eu gosto de pensar em procurar alguma coisa a favor do Bodø Glimt, mas os jogos que eu tenho assistido do Bodø Glimt é uma equipe que tem cedido muita oportunidade. Então, dependendo do tipo de oportunidade que ele ceder para uma equipe qualificada, como é o adversário, a gente pode ter situação para gols aqui. Então, se você vem para trabalhar assim como eu no match odds em relação a uma bolsa esportiva, você procura uma superioridade, uma imposição do Bodø Glimt sem que ele esteja dando ao adversário chances de contra-ataque, obviamente chances de gol. Qualquer situação diferente disso, eu acho que não vale a pena estar no mercado, porque acaba sendo uma cotação mais baixa para um risco um pouco mais elevado. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar mais no mercado de gols do que propriamente na vitória do Bodø Glimt. Lembrando que as últimas vezes que eles se enfrentaram, como eu falei, nesse mesmo cenário, 5-3, 1-0 e 5-4. Esse 1-0 aqui ficou bem fora do baralho, mas eu gosto sim de pensar no mercado de gols. Não duvido que a gente possa ter outra situação de ambas marcam. Dessas 2 vezes que eu comentei 5-3, 5-4, foi uma situação interessante. E não duvido que a gente também possa ter uma situação de over 2,5. O over 1,5 é bom? Eu acho bom. Eu acho muito seguro, eu acho que é uma situação muito provável, mas com essa cotação não dá. Se for trabalhar, trabalha no ao vivo com uma cotação um pouco maior. Outro jogo da Noruega é o Molde, o atual campeão da competição, contra o Sandefjord, que é uma equipe que disputou rebaixamento na temporada passada. Pelo visto, tende a repetir
repetir esse cenário, tá aqui na 13ª colocação. O molde ainda não engrenou, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Se a gente utilizar aqui os números do molde dentro de casa, 2 vitórias em 4 jogos, foi o primeiro a marcar em 100% delas. O time do Sandefjord não venceu nenhuma, foi o primeiro a marcar em 25% das situações. De novo, o mesmo cenário do Bodo Glimt. Ainda é cedo para analisar só números, tá? Inclusive, o primeiro tempo do time do molde não é tão bom assim, uma equipe que sofreu a mesma quantidade de gols que marcou. Porém, discrepância de elenco, de investimento, de qualidade existe, tá? Gosto de pensar, se você vai trabalhar numa bolsa esportiva no live, gosto de pensar nesse back favorito no primeiro tempo no molde, desde que ele me apresente essa imposição toda que eu tô esperando, tá bom? Qualquer coisa além disso, por essa cotação aqui, eu prefiro ficar de fora. Se você vai trabalhar numa casa de apostas, é uma linha tênue, porque o molde de 1,20 é muito difícil de ter valor no longo prazo, tá? Então, muito cuidado. Eu gostaria, se fosse para trabalhar algo a favor do molde, de pegar uma cotação maior. Então, muito provavelmente você vai conseguir isso somente se o molde não abrir o placar cedo, se esse placar for aberto talvez no segundo tempo, né? No meio do primeiro tempo, muito provavelmente essa odd ainda vai estar baixa, então o início do segundo tempo talvez esteja com uma cotação um pouco melhor, mas óbvio, se você vai esperar até o meio do primeiro tempo, até o início do segundo, você aproveita para conferir o jogo para ver como tá. Se for um massacre e o time do Sandefjord tá só se defendendo, aí vai valer a pena entrar. Agora, se o jogo tiver partido, se o molde estiver mais próximo de sofrer do que de marcar, não adianta você pegar o molde mais alta porque ele tem a camisa ou tem uma discrepância de qualidade, porque aí não vai valer a pena. Então, se vai deixar pro live, aproveite e assiste um pouco o jogo, tá? Eu gosto muito dessa vitória do molde, acredito nessa vitória do molde, acho que é um adversário bem acessível, mas essa cotação no pré-live prejudica um pouco. Às 3h30 da tarde no Egito, mais um jogo do Al-Ahly que a gente acompanha por aqui, mais um jogo contra um adversário acessível, porém um jogo complicado pelo cenário de calendário. Tá? O último jogo do Al-Ahly contra o El Geish, fora de casa, eu assisti. Não foi um jogo tão bom. O Al-Ahly colocou um time relativamente misto em algumas posições importantes. Não fez um bom jogo no início. Foi conseguir, vamos dizer assim, definir o jogo no fim do primeiro tempo e também um pouco no início do segundo. Depois tirou o pé. Não foi uma boa partida. Acho que o Al-Ahly já está focado, e aí é a dica que eu quero te passar em relação ao calendário, no primeiro jogo contra o Wydad Casablanca, a final da Liga dos Campeões da África. E eu comentei com vocês, quando a gente fez essa análise do confronto do Al-Ahly fora de casa contra o Al-Geish, que talvez nesse confronto contra o Cleópatra, ele poupe ou coloque também o time misto pensando nessa final. Porque ele tinha vários jogos atrasados, ainda tem vários jogos atrasados, são 4 jogos em relação ao segundo colocado e 5 jogos em relação ao terceiro colocado. E ainda assim ele tem 4 pontos na frente. Então, é permitido ao Al-Ahly uma mescla de time, né? Um time um pouco mais diferente, talvez até entrar com uma quantidade maior de reservas do que esperado aqui, pensando nessa final da Liga dos Campeões Africana, que é uma competição muito importante para o Al-Ahly, né? Então eu não acho que perder esse jogo pro Cleópatra ou empatar esse jogo contra o Cleópatra vá fazer com que o Al-Ahly não seja campeão do Egito. Muito provavelmente ele será. Então o que a gente tem que tomar cuidado aqui é na escalação e principalmente no foco. Um time que entra desfocado, pensando na próxima partida, geralmente não é um time que consegue impor assim tanto a sua superioridade dentro de campo, tá? A gente pode utilizar os números aqui, você vai ver que o Al-Ahly completamente avassalador contra o Cleópatra. Em relação ao número de vitórias, o Cleópatra venceu 2 partidas fora de casa, um time que sai pouquíssimo na frente, uma equipe que marca pouquíssimos gols, que sofre 3 vezes mais gols do que o Al-Ahly, apesar de não sofrer, entre aspas, um cenário geral tanto, porque o Al-Ahly também é uma equipe muito forte defensivamente, sofre 3 vezes mais do que a equipe do Al-Ahly. No primeiro tempo também muita superioridade, no segundo nem tanto. No segundo o Al-Ahly dá uma caída de ritmo, mas no primeiro muita superioridade. Porém, além dos números, dando um passo além, temos que entender também a questão do calendário. O Al-Ahly pode sim entrar com o time completo, resolver a parada no primeiro tempo e no segundo tempo poupar. Isso a gente já viu acontecer várias vezes em outras competições, em outras situações. Mas isso é uma hipótese. Você vir focado no Al-Ahly para trabalhar talvez uma aposta seca no Al-Ahly sem ter essa confirmação de escalação ou sem ter essa confirmação de imposição é mais complicado, é mais arriscado. Para quem é trader, para quem vai trabalhar no live, fica um pouco mais fácil porque você consegue ter essa percepção rapidamente, né? Começou o jogo, você já bate o olho no posicionamento, já consegue entender. Para quem é punter, para quem vem fazer uma aposta pré-live é mais complicado. Então, cuidado,
tá? Mesmo tendo essa discrepância de elenco, mesmo sabendo que o Al-Ahly pode dominar completamente o time do Cleópatra, eu tenho os meus receios. Se você é trader assim como eu, o que você vai fazer? Você vai abrir o jogo no live, se você tiver stream, verificar primeiro a escalação que o Al-Ahly colocou em campo, depois a concentração da equipe. Se estiver minimamente concentrado, deve vencer aqui o Cleópatra. O que a gente precisa é estar a favor do Al-Ahly nesses momentos de imposição, onde o mercado costuma ficar estabilizado, tá? Se você vai trabalhar numa casa de apostas, eu adoraria trabalhar a favor do Al-Ahly sem nenhum tipo de problema, uma aposta seca no Al-Ahly, se não fosse essa situação de calendário. E isso pode prejudicar um pouco essa questão. Por isso, para ter um pouco mais de segurança, eu não vejo o Al-Ahly perdendo esse jogo. Para ter um pouco mais de segurança, eu iria com o empate anula, se você quer trabalhar a favor do Al-Ahly. Se você tem condição de trabalhar no ao vivo, de esperar esse jogo começar para perceber tanto a escalação quanto a questão de imposição, melhor. Se você consegue esperar ali até os 20 minutos do primeiro tempo e o Al-Ahly não tiver marcado ainda, você vai ter a confirmação que você precisa, tá bom? Aí pode ser interessante buscar essa vitória do Al-Ahly. Eu, particularmente, se você for trabalhar pré, consideraria trabalhar com um empate anula ao seu favor. Lembrando a questão de calendário, a gente não pode crucificar o Al-Ahly aqui se ele for poupar jogadores ou se ele acabar perdendo essa partida por conta do foco. Às 4h15 na Islândia, o líder Víkingur Reykjavik faz um confronto com o Valur Reykjavik, time da mesma cidade. As duas equipes muito bem na tabela, para ser sincero. 2 pontos de distância do Valur Reykjavik para o Breiðablik, que é outro time também muito forte na Islândia. Porém, o confronto entre essas duas equipes costuma ser muito complicado e de muitos gols, tá? De muita intensidade. A gente consegue ver já nesses inícios de campeonato, respectivamente, Víkingur dentro de casa e Valur fora de casa. Primeira melhor campanha do Víkingur e segunda melhor campanha fora de casa do Valur. As duas equipes venceram 100% dos seus jogos dentro e fora de casa, respectivamente. As duas equipes saem na frente com muita frequência, 2 ótimos ataques, 2 defesas muito sólidas, não tem o que falar. Aqui é difícil, pelos números, vai ser difícil encontrar um favoritismo. O mercado dá esse favoritismo por ser o Víkingur, uma equipe que geralmente nada de braçada na Islândia, mas o confronto entre eles, como eu falei, não costuma ser fácil. Inclusive, as últimas 3 vezes seguidas que o Valur visitou o Víkingur na casa do Víkingur, o time do Víkingur Reykjavik venceu apenas uma, tá? E em todas elas, o Valur Reykjavik também marcou um gol. Na última, por exemplo, venceu por 1-0, o Víkingur nem conseguiu marcar. Então, não me parece ser um adversário tão fácil, tá? Por isso, a gente tem aqui uma cotação um pouco mais elevada. Se fosse um jogo muito mais tranquilo, por ter 100% de aproveitamento em casa, o Víkingur teria uma odd ali de 1,30, 1,40. O mercado já sabe que é um adversário mais complicado, então você olha para essa odd do Víkingur e pensa, opa, vou vir pesado aqui, então toma muito cuidado. Tá bom? Não sei se a gente vai ter esse jogo no live, se vai abrir para trade, né? Se vai ter na Betfair, se vai ser um jogo com liquidez. Se tiver, gostaria muito de fazer. Tô bastante curioso, principalmente agora na parada da Europa. A gente vai ter que se adaptar a novos campeonatos, talvez adaptar nível de stake, mas o campeonato da Islândia é um campeonato que eu quero muito ficar de olho. Espero que vá a live para que eu consiga trabalhar. Se tiver mercado, se for a live, vou pensar numa possibilidade, se for muita superioridade aqui do Víkingur no primeiro tempo, de trabalhar alguma coisa no Lei a pior equipe em campo ao Valur Reykjavik. Estou conhecendo ainda as equipes na Islândia, tá? Agora, se você é apostador, vai numa casa de aposta, eu não iria seco no Víkingur Reykjavik. Na verdade, eu não te indicaria o mercado de resultados aqui, a não ser que você vá trabalhar um empate anula, talvez uma dupla chance do favorito. Eu prefiro pensar no mercado de gols ou no mercado de ambas marcas. Eu tenho 1,53 para ambas marcas, um sim entre eles. Nas últimas 5 partidas, em 4 isso aconteceu. 3-1, 3-1, 2-2, 3-2 e 1-0. Eu tenho uma situação cabível também para over 2,5, muito próxima à cotação do ambas marcas, pensando que o Víkingur costuma se complicar em casa contra o Valur, pode ser interessante, principalmente se você puder trazer essa aposta para o live. O over 1,5, assim como eu falei no jogo do molde, é muito interessante, é bem cabível, mas está com uma cotação muito esmagada. Se você quiser esperar para trabalhar ao vivo com uma odd mais alta, também pode ser muito bom, tá? Eu não iria no mercado de resultados porque eu não me surpreenderia se o Víkingur viesse a se complicar, porque é um adversário que precisa ser respeitado. Os jogos extras dessa segunda-feira, dependendo da sua agenda, horário de trabalho, se quiser encaixar algumas dessas partidas pode ser interessante. Começamos aqui na Dinamarca,
penúltima rodada, Copenhaga contra o Viborg e o Brøndby recebendo o Nordsjælland. São horários diferentes, mas são dois jogos que têm muita importância, principalmente para os visitantes. O Copenhaga tem 1 ponto na frente do Nordsjælland. Se vencer esse jogo e o Nordsjælland empatar, acabou o campeonato. O Copenhaga será o campeão. Então, principalmente nesse jogo aqui do Nordsjælland contra o Brøndby, vale a pena ficar de olho no final do jogo. Se ele estiver empatando ou perdendo, pode ser um jogo de desespero que também pode oferecer oportunidade para gols, tá? Em relação à situação normal, se você vem para trabalhar o jogo, né, ao vivo, acho que tentar buscar um lei a pior equipe em campo, talvez, se você é trader, nas duas equipes mandantes, né, principalmente no live, entendendo ali algum tipo de imposição dos favoritos que precisam da vitória, mas não me parece que vão ser dois jogos fáceis, tá? Na League One, o playoff, a final da League One, aqui para definir quem vai estar na Championship, na segunda divisão da Inglaterra no ano que vem, Barnsley contra Sheffield Wednesday. Equipes que eu não consegui acompanhar tão próximo durante a temporada, às vezes numa grade mais fraca a gente colocava como uma opção de jogos extras. O Barnsley sempre foi uma equipe que fornecia jogos para gols, né? O Sheffield ficou lá em cima durante muito tempo, depois acabou caindo. Jogo único, se eu não estou enganado por aqui, se eu estiver errado me corrijam, mas acredito que seja jogo único. E obviamente, se a gente tiver uma equipe na frente, a gente vai ter situação de desespero. Eu gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui, tá? Vamos ver 1,5 no mínimo, aí pensando em apostas Panther, mas pensando numa situação de trading, não venho aqui com viés, mesmo o Sheffield tendo feito talvez uma temporada um pouco melhor, com mais pontos, tá bom? Jogos da Suécia, o Hammarby pega o Värnamo. O Hammarby é uma equipe que ficou bem colocada no campeonato passado, tem uma campanha muito boa dentro de casa, é um dos invictos, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 3 vitórias em 4 jogos, e o Värnamo como visitante só venceu uma, pode ser uma situação primeiro aqui interessante, só toma um pouco de cuidado porque das 2 últimas vezes que eles se enfrentaram, o Värnamo venceu, inclusive fora de casa, tá? Isso me preocupa. BK Häcken e Göteborg às 2h10 da tarde. O BK Häcken, excelente time também, principalmente dentro de casa, 4 vitórias em 5 jogos, e o Göteborg, nenhuma vitória fora de casa, não é uma equipe que costuma ficar tão abaixo assim na tabela, tá? Na temporada passada eu lembro de fazer alguns jogos dele e ele ter ido bem em algumas situações, mas tá bem lá embaixo, não conseguiu encantar ainda, não conseguiu deslanchar, então pode ser uma oportunidade para ficar de olho nessa vitória do favorito. Às 16h15, voltando no campeonato da Islândia, eu tenho o Breiðablik fora de casa contra o Keflavik, tá? Uma equipe lanterna contra o segundo colocado. O Breiðablik também é uma equipe muito forte na Islândia. Como visitante, 5 jogos e 4 vitórias, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. E como mandante, o Keflavik perdeu todas as partidas que disputou até agora, tomando 7 gols em 3 jogos e marcando apenas 1. Pode ser uma boa oportunidade para pegar essa vitória do Breiðablik fora de casa. Às 8 horas da noite, segunda divisão, Chapecoense contra o Sampaio. O Chapecoense não vai assim tão bem das pernas, porém fora de casa, repetindo a temporada passada, o Sampaio não consegue encantar. 3 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas, nenhum gol marcado. Foi por isso que o Sampaio Corrêa não conseguiu subir para a primeira divisão na temporada passada. Fez uma temporada dentro de casa excepcional, mas faltou ali coisa de 4, 5 pontos. Questão de 2 vitórias fora de casa já resolveu o problema, mas ele não conseguia pontuar tanto assim fora de casa e vem sendo esse problema também, tá? Eu não confio o suficiente na Chape para te indicar vitória por aqui, mas eu acho que dá para pensar numa correção de preço se você vem para trabalhar ao vivo. E lá, mais tarde da noite, se você é uma pessoa que gosta de ficar acordado até mais tarde, não é muito o meu caso, eu tenho o líder isolado aqui da Argentina, o River Plate contra o Vélez. Vem de uma decepção grande aqui o River Plate, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu virar o jogo contra o Sporting Cristal, teve uma falha muito boba do goleiro na hora do gol do Sporting Cristal, teve o gol perdido pelo atacante do River e depois o empate, mas não conseguiu, mesmo com o jogador a mais, vencer o seu jogo, o que complicou muito a vida do River Plate. Dificilmente se classificará em primeiro, tá? Principalmente porque o Fluminense já embalou. Então, se conseguir se classificar, se não for rebaixado para a Sul-Americana, porque ainda tem um confronto com o The Strongest, acaba sendo um confronto direto em casa, se conseguir se classificar, provavelmente será em segundo. Mas na Liga Argentina vai muito bem, obrigado, 40 pontos em 17 jogos, o melhor visitante da competição. O Vélez só venceu 2 partidas dentro de casa, pode ser um jogo sim aqui, se você é Panther para um empate anula talvez do River, um dupla chance, e se você é trader para um lei para a equipe em campo ao Vélez, tá? Porque o River, dentro
dentro de casa na Argentina tá mandando muito bem. Vou ficando por aqui. Iniciamos essa nova, entre aspas, temporada de falta de temporada europeia, né? Vamos nos adaptando. Vocês vão deixando dicas aqui embaixo de algum campeonato que eu tô deixando de fora, que vale a pena a gente ficar de olho, para eu trazer aqui também no PDF de apoio pra gente consultar juntos. Muito obrigado pela companhia. Se gostou do conteúdo, agora sim fica o convite para você se inscrever. Não esquece de participar dos sorteios. Um grande abraço, fica com Deus e até terça-feira.